Sabe, existem umas histórias que testam os nossos limites, que nos colocam diante de um espelho e perguntam: e aí, o que você faria? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma dessas histórias. O caso dos exploradores de cavernas, publicado lá em 1949, é muito mais que um conto. É um verdadeiro quebra-cabeça. Um teste de fogo para nossa própria ideia de justiça. Ele basicamente nos joga na parede e pergunta: o que acontece quando a lei e a pura e simples vontade de sobreviver batem de frente? Pois é, a questão que está no centro de tudo isso é brutal. É simples de perguntar, mas assustadoramente complexa de responder. Quando a única maneira de continuar vivo é tirando a vida de outra pessoa, as regras que a gente criou para a sociedade, elas ainda valem? É essa pergunta que a gente vai tentar desembolar hoje. Para a gente entender essa história, a gente tem que viajar no tempo, lá para o futuro, para o ano de 4300. A gente está na Suprema Corte de uma nação fictícia chamada Nilfgaard, e no banco dos réus tem 4 homens. Eles são sobreviventes de uma tragédia terrível, mas agora eles estão encarando a pena de morte. E o que está em jogo aqui não é só o destino deles não, é a própria alma da lei. Ok, vamos aos fatos, porque contra fatos não tem argumentos, né? A história é a seguinte: 5 exploradores amadores entram numa caverna. De repente, um deslizamento de terra fecha a única saída. Eles estão presos. 20 dias se passam. 20. E aí, eles conseguem fazer contato por rádio. A notícia é péssima. O resgate vai levar no mínimo mais 10 dias. Os médicos são claros. Sem comida, é impossível eles sobreviverem. Então, no 23º dia, Roger Wetmore, que, olha que ironia, foi quem deu a ideia do sorteio, ele é morto e devorado pelos companheiros. 9 dias depois, o resgate chega e os 4 sobreviventes são salvos. E aí começa o segundo drama. Para a maior parte das pessoas, eles são heróis, vítimas de uma situação que ninguém consegue nem imaginar. Mas para a lei, eles são assassinos. O primeiro tribunal que julgou o caso não teve escolha, aplicou a lei ao pé da letra. Sentença? Forca. Agora, a última esperança desses homens é a Suprema Corte. E é exatamente aqui que a coisa pega fogo, porque esse julgamento vira um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a letra fria, dura, inflexível da lei. Do outro, o nosso sentimento mais básico do que é certo, do que é justo. A lei lá de Nilfgaard é o que a gente chama de preto no branco. Não tem e se, não tem mas. A regra é absoluta. Não fala nada sobre canibalismo por necessidade, não fala de acordos feitos no desespero. A pergunta é simples: eles tiraram a vida de propósito? Sim? Então, segundo a lei, a punição é a morte. Parece fácil, né? Mas está muito longe de ser. Esse caso joga os juízes no meio de um debate que tem séculos. De um lado, o tal positivismo jurídico. Pensa nele como um manual de instruções. Se está escrito aqui, é para fazer e pronto. A moral, a situação, nada disso importa. Do outro lado, a gente tem o direito natural, o jusnaturalismo. Ele diz que existem princípios morais que são universais, tipo o direito à vida, e que esses princípios estão acima de qualquer lei que o ser humano possa criar. E bem no meio desse debate todo, surge uma ideia-chave, o tal do estado de natureza. A grande questão é: será que quando aqueles exploradores ficaram presos, isolados do mundo por uma parede de pedra, eles basicamente saíram do território de Nilfgaard? Será que naquele buraco as leis da sociedade pararam de valer e a única lei que importava era a da sobrevivência? Bom, e quem vai decidir essa parada toda são 5 juízes da Suprema Corte. E olha, cada um deles tem a responsabilidade de decidir a vida ou a morte dos exploradores. E cada um representa um jeito totalmente diferente de enxergar o que é o direito. O primeiro a botar a boca no trombone é o juiz Foster. Para ele, condenar esses homens não é só errado, é uma monstruosidade. É a própria lei falhando em reconhecer a condição humana. Ele está indignado e se recusa a fazer parte do que ele enxerga como um teatro jurídico. A linha de raciocínio do Foster é genial, saca só. Primeiro, lá na caverna, isolados, eles estavam sob a lei da natureza. As leis da sociedade não chegavam lá. Segundo, o acordo que eles fizeram, o sorteio, foi como se eles tivessem criado uma nova lei, um novo contrato social para aquela situação específica. Terceiro, qual o objetivo de punir? É evitar que outros façam o mesmo, certo?
Mas quem numa situação idêntica seria impedido por essa punição? Ninguém. E por último, ele diz que aplicar a lei ao pé da letra aqui seria simplesmente injusto, absurdo. E aí, do outro lado do ringue, a gente tem o juiz King. Ele é o positivista em pessoa. Para ele, o que ele acha certo ou errado, a opinião pessoal dele, não vale nada. O trabalho dele não é ser um guia moral, é ser um aplicador preciso, quase cirúrgico da lei. O argumento do King é super direto. Ele diz: a lei é clara, sim. Eles quebraram a lei, sim. Fim de papo. Para ele, se os juízes começarem a decidir com base no que eles acham certo, o sistema vira uma bagunça. Ah, e o perdão, a clemência, isso existe, claro, mas quem decide isso é o chefe do executivo, o presidente, não um juiz. É uma defesa forte da separação de poderes. Mas a coisa não é só um contra o outro, não. O juiz Tetting, por exemplo, fica tão dividido, tão atormentado por esse conflito entre a lógica da lei e o horror da situação, que ele trava. Ele simplesmente não consegue decidir e pula fora. Já o juiz Handy é o cara do bom senso. Ele diz: gente, a lei tem que fazer sentido para o povo. 90% da população quer a absolvição. Ignorar isso é criar um abismo entre a justiça e as pessoas que ela deve servir. E é isso, com todos esses argumentos pesados, conflitantes jogados na mesa, a gente chega na hora da verdade. O clima no tribunal está tenso. O destino de 4 homens está por um fio, dependendo do resultado dessa verdadeira batalha de ideias. E o resultado final, nossa, é a prova de que a coisa estava dividida mesmo. O presidente da corte, o Trupani, vota para condenar, mas já pede para o executivo perdoar, tentando achar um meio termo. O Foster, a gente já sabe, vota para absolver. O King vota para condenar. E o Handy vota para absolver, seguindo a opinião do povo. O placar está empatado, em 2-2. E aí vem o voto decisivo. Ou melhor, a falta dele, a abstenção do juiz Tetting. O resultado é ao mesmo tempo lógico e completamente chocante. Com um empate de 2-2, a regra do jogo é clara. A decisão do tribunal inferior é a que vale. Ou seja, a condenação é mantida. Os exploradores serão executados. A incapacidade do sistema de achar uma resposta acaba selando o destino deles. E aí, a gente chega no coração da questão. O processo legal foi seguido direitinho. A lei, com toda a sua formalidade, foi cumprida. Mas quando a gente olha para esse resultado, a pergunta fica ecoando na nossa cabeça, né? Foi feita a justiça? E essa é a grande genialidade do autor, o Longfellow. O objetivo dele nunca foi dar uma resposta pronta. Foi mostrar que o direito não é matemática, não tem uma única solução certa. É um campo de batalha, onde valores, filosofias e visões de mundo diferentes se enfrentam. E às vezes, elas simplesmente não conseguem chegar a um acordo. No fim das contas, o caso dos exploradores de cavernas nos obriga a olhar para esse abismo que às vezes existe entre o que é legal e o que é moralmente certo. E ele nos deixa com essa última pergunta. Uma que cada um de nós, e a sociedade como um todo, precisa tentar responder. Se essa análise te fez pensar e você quer desvendar outros temas complexos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu por acompanhar!